gravar aqui e a gente começa a nossa aula, beleza? Beleza. Vamos lá. Calor e sua propagação. Então vamos falar dessa parte da teoria aqui rapidão. Fechou? Ó, pessoal, o primeiro conceito que ele vai falar é esse conceito de energia térmica, beleza? Então ele fala, quando a gente observa o mundo material à nossa volta, todos têm em comum, né? Todos os objetos têm em comum, todos os corpos, o fato de serem formados por pequenas partículas ou moléculas. Ele fala, como viram no capítulo 1, essas partículas possuem energia de agitação, exceto no zero absoluto, que é para a escala Kelvin, né? A escala absoluta é a escala Kelvin. Então, exceto para zero Kelvin. Zero Kelvin é considerada a temperatura onde as moléculas elas param de se mover, né? Beleza? Então, essa energia térmica, ela está associada à agitação das moléculas, à agitação das partículas que constituem o corpo. Fechado? Então, quanto mais as moléculas vibram dentro do corpo, maior a energia térmica delas. Beleza? Aí ele fala, portanto, o somatório das energias de agitação das partículas de um corpo estabelece a sua energia térmica. Então, como é que eu consigo medir o quanto de energia térmica tem um corpo? É só somar, né, as energias térmicas, as energias ligadas à vibração, à agitação de cada uma das partículas do corpo. Como não dá para fazer isso, né? Não tem como eu pegar quantos átomos tem só o nosso corpo, né? Tem bilhões ali, não tem como eu somar, né? Todas as energias de cada molécula. Então é mais ou menos como se fosse uma média, beleza? Mas ele define aqui, ó, a energia térmica de um corpo é o somatório das energias de agitação de suas partículas e depende da temperatura do corpo e do número de partículas nele existentes. Ok? Beleza? Pode ser que essa energia esteja mais distribuída quanto mais átomos tem o corpo, né? Aí as moléculas vibrem menos. Ou pode ser que ela esteja mais concentrada, assim, digamos. E que é o calor, né? O que é o calor? Quando a gente coloca em contato, né, dois corpos de diferentes temperaturas, a gente vê que ocorre um equilíbrio entre essas temperaturas que a gente chama de equilíbrio térmico. Então as temperaturas elas ficam iguais. Como que acontece isso, né? É porque um corpo transmite energia térmica para o outro corpo. E como é que ocorre essa transferência de energia térmica, né? Essa transferência de energia térmica é que é o calor, né? Então ele fala que calor é energia térmica em trânsito de um corpo para outro, ou de uma parte para outra de um mesmo corpo. Trânsito este provocado por uma diferença de temperaturas. Como ele busca o equilíbrio, é sempre de onde tem mais para onde tem menos, beleza? Então o calor ele flui do corpo mais quente para o corpo mais frio, ok? Então o calor nada mais é do que essa energia sendo transferida de um corpo para o outro. Energia térmica, tá? Calor é energia térmica em trânsito. Fechou? Então ele falou que pode ser entre objetos ou pode ser até de um corpo, né, entre o próprio corpo. De uma região onde eu tenho maior temperatura para uma região onde eu tenho menor temperatura. Se eu puser essa vela aqui para esquentar esse bastão aqui, que obviamente tem que ser um condutor térmico, né? Por exemplo, esse bastão de metal, o que que acontece? Eu posso ficar segurando aqui na ponta por um tempo, né? Mas vai chegar um momento em que o calor vai ser transferido dessa região para essa. E eu vou sentir a temperatura o quê? Aumentar. Então, quando eu recebo energia térmica, qual que é a consequência disso? Um aumento de temperatura, porque tem um aumento, né, da agitação das moléculas, tá? Beleza? E quando eu retiro o calor? Quando eu retiro um calor, eu tenho uma diminuição da temperatura. E aí eu tenho uma diminuição do nível de agitação das moléculas, né? A gente pode pensar que a molécula ela se agita como? Ou ela se agita, né? Se movimentando de fato, né? Beleza? No sentido de translação. Então ela tem uma energia cinética.
E também tem uma energia de rotação em torno dela mesma. Também pode ser que a molécula esteja girando em torno dela mesma. A gente não vai entrar em muito detalhe, então fica para nós, né? Fica para nós que a molécula vibra, tá bom? Ah, professor, como é que é isso, né? Eu já mostrei para vocês naquele negocinho de física lá, fechado? Vocês querem ver de novo como é que funciona? Já mostrei como é que funciona, né? Querem Não, relembrar ou não preciso? tá tranquilo. Tá tranquilo? Vocês gostam muito de experiência de física, né? A E gente ama. como é que a gente mede então essas porções de calor que foram transferidas, né? A gente mede através da unidade Joule. E o que significa Joule ou caloria, né? A gente já falou sobre isso. Um Joule, na verdade, uma caloria é a quantidade de calor necessária para aumentar em 1 grau Celsius, né? Uma massa de 1 grama de água, né? Para aumentar a temperatura de uma massa de água de 1 grama em 1 grau Celsius. Então, eu tenho 1 grama de água. Se ele tiver, sei lá, a 15 graus Celsius, ele vai passar para 16 graus Celsius. A quantidade de calor que eu usei para fazer isso é a caloria. E o Joule, né? Ele também está relacionado à caloria. Então, é mais ou menos a mesma coisa, é a quantidade de calor, beleza? Ok, mas aí é uma outra forma de medir. Então, o Joule relacionado à caloria é quanto, né? 1 Joule, né, é igual a 1 Joule é igual a 4,18 calorias ou 1 caloria é igual a 4,18 joules. Vamos ver aqui, ó. Ele fala aqui o que é a caloria, né? Caloria é a quantidade de calor que 1 grama de água pura deve receber sob pressão normal, que é 1 atm, para que sua temperatura seja elevada de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Aí, caloria em relação a joule, aqui 1 caloria é igual a 4,18 joules, né? Às vezes eles põem 4,2 joules, né? 1 caloria igual a 4,2 joules. Essa aqui o fator de conversão, digamos assim. Tá bem? Beleza? Então você pode medir em caloria ou em joule essa transferência de calor. E caloria, a definição é isso, é a quantidade de calor necessária para que 1 grama de água sofra uma variação de 1 grau Celsius, de 14 graus e meio para 15 graus e meio. Beleza? Tem uma outra unidade, né, que na verdade é um múltiplo da caloria, que é a quilocaloria. O que aquilo representa, né? Quilo representa 1000 de alguma coisa, né? É igual quilograma, representa 1000 gramas, né? Então, quilocaloria representa 1000 calorias, tá bom? É um múltiplo da unidade de caloria, tá? Beleza? Então tá. Beleza, tem transferência de calor de um corpo para o outro. E como é que isso pode acontecer, professor? Né? Aqui ele está falando, ó, que a informação nutricional dos alimentos vem assim, né? Vem em quilocalorias, não vem? Beleza? Como é que funciona isso? Beleza? Ó. Então aqui ele está mostrando algumas avaliações nutricionais e que vem em quilocalorias, né? É que esses alimentos vão fornecer para o nosso corpo, né, essa quantidade de energia, né? O corpo vai converter em energia térmica isso, fechou? É a quantidade que a gente poderia converter em energia térmica, tá? Aí ele fala aqui, ó, 100 gramas de aveia tem capacidade energética equivalente a 390 quilocalorias, né? Uma pessoa geralmente precisa, em média, de 2.500 quilocalorias por dia para as suas necessidades básicas. Aqui tá escrito, ó, 390 quilocalorias. Ok, ok. Processo de propagação de calor. Então a gente estava falando, como é que esse calor pode ser propagado? Como é que ele pode ser passado de um corpo para o outro? São 3 maneiras disso acontecer, através da condução, beleza? E aí a condução, ela ocorre molécula a molécula, beleza? Então, o exemplo mais simples é esse exemplo da vela, né? A condução é um processo de propagação de calor, no qual a energia térmica passa de partícula para partícula de um meio. Então, eu começo a esquentar, ou seja, fornecer calor com essa chama
aqui na ponta, né, desse tubo de metal, desse cilindro de metal, e aí as moléculas daqui começam a se agitar. Quando elas começam a se agitar, elas começam a bater na molécula vizinha. Então elas começam a empurrar a vizinha. E a vizinha começa a se mexer também acaba se movendo com a mesma velocidade que essa, né? Então ela vai começar a se mover também, que vai empurrar a da vizinha, que vai empurrar a outra, que vai empurrar a outra, que vai empurrar a outra. E assim a gente tem o sentido, né, da propagação do calor. Fechou? Sempre é o de maior temperatura para o de menor temperatura. Então por isso que ele está indicando o fluxo para a esquerda, tá bom? Sentido do fluxo de calor, ok? Então ele fala que é importante notar que na condução as partículas permanecem vibrando em torno de suas posições de equilíbrio. A partícula não se desloca, né? Ao contrário do que acontece com a energia, tá? A energia ela é transferida, mas a partícula ela vai ficar vibrando sempre em torno de um mesmo ponto. Ou seja, o átomo não sai do lugar, ok? Destacamos que a ocorrência de condução requer a existência de um meio material, então não ocorre no vácuo. A condução, né, ela precisa de um meio material, então ela não ocorre no vácuo. O professor passou o cálculo de fluxo de calor para vocês? Sim. Então, beleza, né? Do que depende esse fluxo, né? Fluxo de calor é a quantidade de calor que está passando por tempo, né? Isso que é o fluxo, quantidade de calor por tempo. E é medida em calorias por segundo. A gente sabe também que pode ser medida em joules por segundo, vai? Então é a transferência de calor entre dois pontos. Passam tantas calorias por ali por segundo, ok? Ele fala que, ó, inicialmente as diversas secções da barra apresentam temperatura variável, blá blá blá. Quando ele fala aqui, ó, na situação, quando a gente atinge o equilíbrio, né, o fluxo de calor dá-se em regime permanente ou estacionário, beleza? Nesse caso, o fluxo de calor é o mesmo em qualquer seção da barra e a temperatura θ ao longo dela obedece ao gráfico apresentado a seguir, beleza? Tá? No caso de eu estar esquentando uma barra aqui pelo álcool. Você vê que o θ aqui, que é a temperatura, no ponto A é a maior de todas, né? Mas essa temperatura vai sendo transferida até chegar no B, fechou? E aí a gente consegue um fluxo permanente, né? Quando a gente tem o equilíbrio, ok? Do que depende esse fluxo de calor? Ele falou que depende de um K. Esse K é o coeficiente de condutibilidade térmica. E ele mede o quê? Tem material que é condutor de calor e tem material que é isolante, não é verdade? Aham. Tá todo mundo ouvindo? Vocês estão já viajando, estão em Marte já. É porque eu esqueço que tá mutado. Aí eu falo e depois eu tenho que repetir. Mas tá tudo certo. Tá, tudo certo. Então tá, depende. Tem material que é bom condutor de calor, tem material que é mau condutor de calor. A gente já conhece alguns deles. Sabe alguns que são bons condutores de calor? Ferro, é... Metais em geral, né? Ah, é, de forma geral. Metais em geral. E o motivo pelo qual eles são bons condutores de calor é o mesmo pelo qual eles são bons condutores de eletricidade. Está relacionado à quantidade de elétrons livres que um material tem, tá? Então, quanto mais elétrons livres o material tem, mais ele é bom condutor de calor. O professor também falou porque eles são organizados. Tipo, as moléculas são mais organizadas também, então facilita a agitação passar. É, todo material que é sólido, né? Ele está numa estrutura que a gente chama de estrutura cristalina. Então eles estão organizados sempre de uma mesma maneira. Pode ser em forma de cubo, né? Os átomos podem estar organizados em forma de cubo, em forma de hexágono e tal. E é isso que garante para eles aquele formato, né, bem definido, né? Eles têm uma organização entre os átomos. Já líquido e fluido, né, e gás, já os fluidos, né, que é líquido e gás, eles não têm isso, né? Tá bom? Beleza? Então, legal. Pelo fato das moléculas estarem mais próximas, facilita. Então, essa condutibilidade térmica. Beleza. E, seguinte, e maus condutores de calor? Quem são os maus condutores de calor? Um isolante de calor. O isopor é um isolante, não é?
Isopor. O isopor a gente sabe que é um isolante de calor. A gente usa, né, em dia quente para pôr refrigerante ou algum suco gelado dentro de uma garrafa, dentro de uma térmica, né, que às vezes é de isopor. Então o isopor ele é um bom isolante térmico, né? Ele não permite que o calor de fora entre para dentro da caixa térmica. Que mais? Plástico é? Plástico é, né? Madeira. Madeira é também, né? Aço. Tem aquelas casinhas lá no Canadá lá que são todas feitas de madeira, né? Porque a madeira é um bom isolante térmico. Tem ar filtrado também. Tem o quê? Ar filtrado. Ar? Filtrado. Então ar é um bom isolante térmico. É que tava no livro, se eu não me engano. Ar seco, é ar seco. É ar seco, né? Então os que tem o K baixo aqui, ó, são os bons isolantes, né? O vidro de janela, hidrogênio, né? A madeira, pinho, fibra de vidro, ar seco, são todos bons isolantes. E os metais em geral, ó, chumbo, ferro, latão, alumínio, cobre, são bons condutores, né? De calor. O que faz diferença também? A área da secção, beleza? A área aqui da secção transversal do objeto por onde está passando o calor. Porque se ele tiver uma maior área, ele consegue um maior fluxo de calor. Tipo uma mangueira mais fininha passa menos água. Uma mangueira maior, mais grossa, passa mais água, né? É a mesma coisa aqui para o bastão. Se ele for fininho, vai ter uma transferência de calor menor. Se ele for mais grossão, mais, né, um maior diâmetro, ele vai ter uma transferência de calor maior. A diferença de temperatura também aumenta a transferência de calor. Quando eu tenho uma diferença de temperatura muito grande, o fluxo de calor tende a ser mais rápido, tá? Então passa mais calor pelo tempo, tá bom? Passa mais calor. O fluxo é maior quanto maior for a diferença de temperatura entre os objetos. E o comprimento, né? Beleza? O comprimento. Aí ele é inversamente proporcional ao comprimento, né? Por quê? Porque leva um tempo para o calor percorrer, né? Átomo a átomo, leva um tempo para ele percorrer esse caminho. Quanto maior o caminho, né? Menor o fluxo de calor, então eu vou ter. Beleza? Porque demora mais para ele percorrer esse caminho. Tudo bem? É mais molécula para transferir energia, né? Tá? Deu para entender as ideias? Deu. Ele fala aqui que a casa de gelo, né, de iglu, também é um bom, né, isolante, né, de isolante térmico, beleza? Ele está falando aqui, ó, que se fizerem uma fogueira lá dentro, esse ar quente ele vai gerar uma convecção, então ele vai tornar, né, a temperatura lá dentro agradável. Tudo bem? Agora, isso aqui é uma coisa que a gente nunca pode fazer na vida real, né? A gente nunca pode fazer uma fogueira dentro de um ambiente fechado aqui, né? Senão morre asfixiado com a fumaça, beleza? Fechou? A não ser que tenha realmente aqui uma chaminé, que você vai conseguir pegar essa fumaça e jogar para fora. Fora isso, é perigoso, beleza? A gente nunca acende, né, uma fogueira, por exemplo, dentro de um ambiente fechado, beleza? Senão, da meia hora, tá todo mundo já passou dessa para melhor. Beleza? É Beleza. mais ou menos isso. Eu vou. Vocês querem fazer umas questões aí? Eu posso fazer as questões que tem aqui? O que vocês querem ver? Tem as questões aqui com fluxo de calor, beleza? São as questões onde vai envolver fórmula. Depois, Manda aí também, não tem pode importância. fazer essas aqui? Pode ser, tanto faz. Eu acho que tá mutado o negócio aí. Eu falei. Pera. Vamos fazer? Uai, não tá saindo, não? Eu acho que eu tô surdo, hein, galera. Mas vou lá, vou fazer. Não tá saindo não, Ana? Fala aí então de novo. Oi. Tá bem baixinho, mas agora deu pra ouvir. Oi? Deu pra ouvir, Ana, agora. Falei que pode
pode ser. Tipo, eu mandei, mas pode ser Tá. isso. Eu vou fazer esses aqui, fica de exemplo, e depois vocês podem fazer o do livro de vocês também, sem problema nenhum. Aí qualquer coisa a gente tira E aí dúvida. amanhã, lembrando que amanhã eu estou disponível para tirar dúvida, hein? E que a prova vem e vem arregaçando. Daqui a pouco já tem outra. Então vamos aproveitar esses dias aí que a gente tem essa facilidade. E aí, galera, ó, para resfriar um líquido, é comum colocarmos a vasilha que o contém dentro de um recipiente com gelo, conforme a figura ao lado. Para que o resfriamento seja mais rápido, é conveniente que a vasilha seja metálica em vez de vidro ou porcelana. Explique por que a vasilha de metal permite o resfriamento mais rápido do líquido. Por que, né, que uma vasilha de metal, né, vai permitir um resfriamento mais rápido do líquido que uma de vidro ou porcelana? Ele transfere mais. Porque, em geral, metais são Pontos com bons condutores de calor, né? E vidro e porcelana. Na verdade, eu deveria pôr enquanto, né? Enquanto vidro e porcelana são maus condutores de calor. Então a gente já falou o porquê, né? A gente falou que é por causa da quantidade de elétrons livres que tem o metal e também pela estrutura cristalina deles, então, né? Tá bom? Engenheiros e técnicos especializados em construção civil se reuniram em um congresso para apresentar seus projetos com promessa de revolucionar o futuro das residências. O assunto principal era a economia de energia. Um dos projetos, bastante criativo e fácil de realizar, era o pré-aquecimento da água do chuveiro. A água quente que cai após ser utilizada escorre pelo ralo, onde entra em contato com um cano em forma helicoidal que leva a água fria para o chuveiro. Observe o esquema a seguir. Então, o que que tem aqui, né? A gente tem um trocador de calor, beleza? Está caindo a água quente do chuveiro e ela está passando aqui, né? Pela água fria, ó. Ela passa por esse trocador de calor por onde entra a água fria. Então, essa água fria, em contato com a água quente, vai entrar já na canaleta pré-aquecida. Ela vai entrar a uma temperatura maior. Então, como ela entra a uma temperatura maior, o chuveiro gastaria menos energia para deixar ela a uma temperatura adequada. Fechou? Então funciona dessa maneira, né? Ele reaproveita, né, esse calor da água quente aqui. Então, para aumentar a eficiência do sistema, o técnico responsável testou canos de vários materiais. Usou PVC, que é o plástico, que é um isolante térmico razoável, e outros 3 canos metálicos. Os materiais desses canos em ordem crescente de condutibilidade térmica são aço, alumínio e cobre, né, em ordem crescente. Então, quer dizer que o cobre é o melhor condutor, né, de calor. Desses materiais, qual é o mais indicado para ser utilizado como trocador de calor no ralo, né? Qual que é o material que tem que estar aqui no cano, né, nessa canaleta, para que melhor troque calor com água quente? O que tem um maior coeficiente de condutibilidade térmica. E ele já falou que o PVC, ele é o quê? Ele é isolante. Se ele é isolante, ele não é um material adequado para trocar calor. E ele falou que o coeficiente de condutibilidade está assim, em ordem crescente, né? É o aço, né, que é menor que o alumínio, que é menor que o cobre, né? Beleza? O aço é menor que o alumínio, que é menor que o cobre. Então, o cara que tem o maior K,
que é o cobre, é o mais indicado para ser usado como trocador de calor, né? Quando você quer, né, que haja transferência térmica, sempre use o melhor condutor, né? É o que tem o maior K, que é o coeficiente de condutibilidade térmica, né? É condutibilidade térmica. Fechou? Qual que é a forma do fluxo? O fluxo ele depende do K, o material influencia, tem materiais que são bons condutores e maus condutores. Ele depende também da área da secção transversal. Aí a gente lembra da mangueira, quanto maior, né, a área da secção transversal da mangueira, mais água passa. Aqui também, mais calor passaria. Também depende do espessura, né? Beleza? A espessura ela é inversamente proporcional, né? O comprimento, né, do meu tubo ele é inversamente proporcional. E depende também do quê? Da diferença de temperatura, beleza? Da diferença de temperatura. Tranquilo? Quanto maior a diferença de temperatura, mais rápido, né, vai passar o meu fluxo de calor. Fechou? Então, só para relembrar aqui. Maior vai ser o fluxo, né? Não é que é mais rápido, maior é o fluxo. Então eu consigo, né, transferir calor a uma maior velocidade. Aí sim dá para entender dessa maneira. Beleza? O fluxo é maior quanto maior a diferença de temperatura. O fluxo é maior quanto maior a diferença de temperatura. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá. Ó. 8. Na figura ao lado. Na figura ao lado está representada uma placa de alumínio que foi utilizada para separar o interior de um forno, cuja temperatura mantinha-se estável a 220 graus Celsius. E o meio ambiente, que é o meio externo, 20 graus Celsius. Após atingido o regime estacionário, né, ou seja, o fluxo vai estar já constante, qual a intensidade da corrente térmica através dessa chapa metálica? Na verdade, ele quer o fluxo, né? Beleza? Suponha que o fluxo ocorra através da face de área maior, beleza? Essa aqui é a área da seção transversal, beleza? E isso aqui é a espessura, tudo bem? É o L, é a espessura do meu, né, por onde passa o fluxo, tudo bem? Então é o seguinte, galera, e o K, que é a constante de condutibilidade do alumínio, é igual a 0,5, né? Aí ele põe lá, ó, calorias por segundo, centímetro, grau Celsius. Então aqui, ó, eu tenho que prestar bem atenção porque está centímetro, tá? Beleza? O meu fluxo de calor vai ser igual a área vezes a variação da temperatura dividido pelo comprimento. Fechou? Então, beleza. O calor passa de dentro para fora, beleza? É de dentro para fora. Então, vamos ver como é que é esse fluxo aí. Qual que é a área da seção transversal, pessoal? Como é um retângulo, a área é igual a base vezes a altura, não é? 2 vezes 1,5. Então, essa área é igual a 3 o quê? Metros quadrados. Mas lembrando que eu vou ter que usar a área em centímetro quadrado. Por quê? Porque o meu K está em centímetro. Então, 3 metros quadrados é igual a quantos centímetros quadrados? Tem que multiplicar pelo K também, não? Por quê? Tem que multiplicar na fórmula ali, pelo K também. Vixe, Ana, tá muito baixinho. Tenta mexer no seu fone ali onde liga. É melhor? Agora é melhor. Ah, então é o microfone do meu computador. Eu falei que ali tem que multiplicar pelo K também na fórmula. Ah, é verdade. Aqui faltou o K. Beleza. Então, o K vai ser 0,5. Aí depois vem a área. Sempre que eu quiser a área, só multiplicar todos os valores que ele me deu? Ele tem 3 metros quadrados. Eu vou ter que passar até centímetro quadrado, né? É. Como é quadrado, cabem duas
Multiplica por 10 mil. A gente vai multiplicar por 100, né? São duas casinhas aqui para cada, né? Cabem dois números em cada casinha. Então aqui eu vou completar de 0 e aqui eu vou completar de 0. Então vai dar 30.000 centímetros quadrados. Cada vez que eu passo aqui, eu multiplico por 100. Quando é de metro para decímetro, eu multiplico por 10. Quando é metro quadrado para decímetro quadrado, eu multiplico por 100. Quando é metro cúbico para decímetro cúbico, eu multiplico por 1000. Então aqui eu multiplico por 100 duas vezes. 100 vezes 100 é 10.000. Então 3 vezes 10.000 vai dar 30.000. Fechou. Aí vezes 30.000 vezes, né, a diferença de temperatura, né? Então, ele pede geralmente para a gente colocar em módulo, pessoal, beleza? Em módulo. Então, eu vou fazer o maior menos o menor aqui para ficar tranquilo, ó. 220 menos 20 é a diferença de temperatura que a gente tem. Dividido pelo comprimento aqui, que é 0,5 metros. Só que lembrando que eu tenho que passar para centímetro, né? Aqui são 0,5 metros, então 50 centímetros. Então aqui dividido por 50. Simplifica os 5. Simplificar esse 0,5 aqui. Vamos ver o que dá para fazer, ó. Dá para a gente escrever assim, ó, de repente, ó. 50 vezes 10 a menos 2. Pode ser 0,5 ser escrito como 50 vezes 10 menos 2. Vezes 30.000 vezes 200 dividido por 50. 200 eu posso pôr como 2 vezes 10 ao quadrado, então não vou deixar aí 200, senão vai ficar muito zoado. Esse 200 eu poderia pôr como 2 vezes 10 ao quadrado, ó. Simplificar Professor, esse 50. Ó. esse 220 e esse 20 aí é a temperatura que ele deu lá no negócio, né? Que eu não vi. Ele deu aqui, ó. Ah, tá, verdade. A diferença entre a temperatura de dentro e de fora. Isso aí ele sempre tem que dar, tá? Beleza. Ou numa situação ele pode querer uma dessas temperaturas também, pode acontecer, né? Aí ele dá o fluxo, dá o K, a área, o L e a temperatura de fora. Ele quer saber qual que é a temperatura de dentro. Sei lá, pode acontecer um monte de possibilidade aí, tá bom? Esse 10 a menos 2 é tipo dividido por 100. Então eu estou dividindo por 100 e 200 agora. Então vai sobrar 2. 30.000 vezes 2 vai dar 60.000 calorias por segundo. Fechou? Beleza? Beleza. Então o fluxo é calorias por segundo. E essa 9 aqui, ó. A condutividade térmica do cobre é aproximadamente 4 vezes maior que a do latão. Duas placas, uma de cobre e outra de latão, com 100 centímetros quadrados de área e 2 centímetros de espessura, são justapostas como ilustra a figura ao lado. Considerando que as faces externas do conjunto sejam mantidas a 0 graus Celsius e 100 graus Celsius, qual será a temperatura na interface da separação das placas quando for atingido o regime estacionário? Quando que eu tenho regime estacionário? Quando o fluxo é igual nas duas, não é? Quando o fluxo é igual nas duas, não é isso? Aham. O regime estacionário é quando o fluxo é o mesmo. Então eu vou dizer que o fluxo, né, dessa de latão vai ser igual ao fluxo da de cobre. O fluxo na placa de latão, de calor, é igual ao fluxo na placa de cobre. Então eu ponho aqui, ó, o fluxo do latão é igual ao fluxo da placa de cobre. Como é que é o fluxo do latão? É o K do latão vezes a área vezes a variação de temperatura dividido pelo comprimento da do latão. E quem é o fluxo da de cobre? É o K do cobre, né, o constante de condutibilidade térmica, vezes a área da placa de cobre, vezes a diferença de temperatura, vezes o comprimento delas.
que é igual aqui, pessoal? A área é a mesma para as duas placas, não é verdade? É verdade, né? Essa Sim. área aqui é 100 centímetros quadrados, para outra é a mesma. Então, o que eu posso fazer? Eu poderia, por exemplo, simplificar as áreas aqui, que são as mesmas. E também o comprimento das placas, aqui a espessura das placas também é a mesma, ó, 2 centímetros e 2 centímetros. Então, poderia simplificar essa espessura das placas. Agora, a variação de temperatura, né, a gente vai observar. Então, está indo de 100 graus Celsius para 0 graus Celsius. Qual que é o sentido do fluxo de calor? É do cobre para o latão, não é isso? Então, quem que é o K do latão? Aqui eu tenho uma temperatura de 100 graus Celsius. Aqui no meio eu tenho uma temperatura T que eu não sei. E aqui no final tem uma temperatura de 0 graus Celsius. Fechou? Então, como é que vai funcionar para o latão? Né? K do latão, vamos reescrever essa fórmula. K do latão vezes a variação de temperatura é igual a K do cobre vezes a variação de temperatura para a placa do cobre. Então, quem que é o K do latão? Ele falou? Acho que não. A condutividade térmica do cobre é aproximadamente 4 vezes maior que a do latão. Então, quer dizer que o K do cobre é igual a 4 vezes o K do latão. Então, ele fala isso aqui no começo do texto. Então, em vez de escrever K do cobre, eu posso escrever 4 vezes o K do latão. Então, aqui eu tenho K do latão vezes a variação de temperatura para o latão é igual ao K do cobre, que é 4 vezes o K do latão, vezes a variação de temperatura para a placa de cobre. Tudo bem? Aí agora eu posso simplificar. Ó. Aqui eu tenho K do latão, aqui eu tenho K do latão também. Aí eu vou ver aqui, ó, qual que é a diferença de temperatura para a placa de latão. Eu tenho uma temperatura maior T menos uma menor que é zero. Então eu vou colocar aqui, ó, T menos zero Não tem que relacionar com 100, não? é igual a 4 vezes agora a temperatura para a placa de cobre. Aí a placa de cobre está indo de 100 para T, né? Está no meio do caminho aqui, ó, de 100 para T. Então vou fazer aqui, ó, 100 menos T. Tem o meio do caminho agora, né? Tem um ponto aqui no meio onde eu não sei a temperatura, que é justamente o que ele quer saber, ó, a temperatura na interface. Então eu posso fazer o fluxo, né, do cobre, que vai de 100 até essa temperatura na interface, e depois tem o fluxo na placa de latão, que é dessa temperatura da interface para zero. Então foi isso que eu fiz, ó, no latão eu fiz da interface para zero. No cobre eu fiz de 100 para da interface, ó, que eu quero saber. Então vai ficar assim, ó, 100 igual a 400 menos 4T. Então, T mais 4T é igual a 400. Obviamente tem que ser o quê? Menor que 100. Senão você vai ter errado sua conta. Então vai estar lá 5T igual a 400. Então T é 80. igual a 400 dividido por 5. 5 vezes quanto que vai dar 400? 80. 80. Então qual que é essa temperatura da interface? 80 graus Celsius. Tá? Beleza? 80 graus Celsius. Quer dizer que o cobre, né, ele transfere calor muito mais rápido que... Bom, não sei também. O cobre transfere calor muito mais rápido que o latão, né? Porque o K dele é 4 vezes maior que o K do latão. Beleza? Beleza. Então é isso. E depois na 10 aqui, a gente tem o seguinte, ó. Uma barra metálica é aquecida conforme a figura. A, B e C são termômetros. Admite a condução de calor em regime estacionário e no sentido longitudinal da barra. Quando os termômetros das extremidades indicarem 200 graus Celsius e 80 graus Celsius, o intermediário vai indicar quanto, né? Beleza? Então aqui teria que ser 200 graus Celsius, porque ele está mais próximo do quente. E aqui, né, os das extremidades aqui, 80 graus Celsius. Essa aqui seria uma temperatura o quê? Intermediária,
beleza? Se já está em regime estacionário, é porque o fluxo de calor aqui pelo corpo todo é o mesmo. Então, eu posso dizer que o fluxo de calor aqui nessa parte da barra de A para C é igual ao fluxo de calor nessa parte da barra aqui de C para B. Tudo bem? É a mesma coisa, então, do outro. É parecido. Vocês querem tentar? Pode ser, vai ser igual, né? Tipo, a coisinha, a gente vai ter que igualar a fórmula. Vai ter que igualar a fórmula, né? O fluxo, ó. Aí ele É. está falando que o fluxo de calor de A para C é igual ao fluxo de calor de C para B, né? Porque ele está em regime estacionário. Então é isso que me faz pensar isso. Quando ele fala de regime estacionário. Aí o fluxo de calor na barra inteira é o mesmo, né? Porque ela já entrou em equilíbrio, né? Tudo bem? O fluxo já entrou em equilíbrio, então ele é o mesmo em toda a barra. Ou seja, né? Ele sempre vai ser conduzido nesse mesmo ritmo. Ele não falou a espessura da... Hum? A gente vai usar a primeira ou a segunda fórmula? Como assim, primeiro ou segundo? É porque a primeira é só Q dividido por ΔT. A Não, segunda beleza. é o Q. Você tem fluxo de calor igual a quantidade de calor dividido pelo tempo. Mas ele não deu nem quantidade de calor e nem tempo. A outra possibilidade é K igual a área vezes, né? A variação de temperatura dividido pelo comprimento L. Então, o comprimento ele deu. Variação de temperatura ele deu para você. O K, como é o mesmo material, é a mesma Vai barra, cortar. é o mesmo dos dois lados. E a área também é a mesma, né? Ela é uma barra longitudinal aqui, que ela continua sempre a mesma área, né? Então a área também é igual dos dois lados. É que eu pensei, tipo, L como espessura. Eu tava tipo, uai. Mas Ah, não. faz todo sentido. O L é esse aqui, ó, né? O L são essas distâncias aqui, ó. Então aqui eu tenho L de A até C e aqui eu tenho L de C até B, né? Quem que é o L de A até C, então? Se o total é 80 e aqui eu tenho 30, quanto que vai ser esse pedaço? Quanto mais 30? 50, uai. 50, né? 50, vai. Então vai dar aqui, ó, 50 centímetros, beleza? Aí pode pôr aqui, ó, K vezes A, vezes o delta θ de AC, né? Esse delta θ de AC, dividido pelo comprimento lá de AC, é igual a K vezes A, que é o mesmo, vezes delta θ de CB, dividido pelo comprimento da barra de C até B. Aí acontece o que você falou. Como é a mesma barra, é o mesmo material, então tem o mesmo K. E a mesma área transversal também, então tem a mesma área. E aí continua, né? Qual que é a diferença de temperatura aqui, ó, do A para o C? Vai ser 200 menos T, né? 200 menos Isso. T. Fechou? Na verdade, isso aqui era para ser final menos inicial. Era para fazer T menos 200. Mas vai dar na mesma, tá? Se fizer 200 menos T ou T menos 200, vai dar na mesma. Então, como variação é final menos inicial, então vamos fazer do jeito certinho. É T menos 200, ó. T menos 200, tá? Opa. T menos 200 dividido pelo comprimento, que é 50, né? Se eu colocar os dois comprimentos em centímetros, não tem problema, né? O outro vai ser 30 e aí vai ser 80 menos T, ó. Se eu fiz final menos inicial T menos 200, aqui eu tenho que fazer final menos inicial 80 menos T. Então, eu vou colocar aqui, ó, 80 menos T. Eu acho que vai dar D, mas enfim. Dá para simplificar, né? Antes de começar a multiplicar, ainda dá para simplificar esse zero com esse zero. Fechou? Do 50 e do 30, ó. Beleza? Aí vai fazer 3
vezes T menos 200, multiplica cruzado, é igual a 5 vezes 80 menos T. Aí vai ficar 3T menos 600, é igual a 5 vezes 8, né? 400, menos 5T. Aí vai dar 3T mais 5T, é igual a 400, ó, mais 600. Aí vai ficar 8T é igual a 1000. T igual a 1000 dividido por 8. Que é a metade 3 vezes, né? Beleza? Então, pega 1000 aqui, ó. Metade, 500. Metade, 250. E a metade de 250, 125. Então, 125 graus Celsius. Fechou? Letra D. Letra D de Doritos. Beleza? Muito bom, né? Sim. Facinho demais? É, eu consegui fazer, então tô suave. Então, fechou. Agora eu vou falar da convecção, né? Da convecção térmica. É uma outra forma de propagação de calor, beleza? Ele fala que convecção é o processo de propagação de calor no qual a energia térmica muda de local, acompanhando o deslocamento do próprio material aquecido. Então ele deixou bem claro que na condução não tem movimentação de matéria, né? Ele falou que na condução as partículas, né, elas vibram em torno de suas posições de equilíbrio, ó. Então elas não saem do lugar, beleza? Isso aqui ele enfatizou muito aqui. Por quê? Porque nesse outro modelo de transferência de calor, as partículas elas saem do lugar, beleza? Elas criam correntes de convecção, tá? São trocas, né, de massas, né? Como é que acontece? Ele está falando aqui, ó, o ar frio, geralmente ele é mais pesado, ele é mais denso, né? Porque as partículas estão mais próximas umas das outras. Esse ar tem a tendência a ficar mais na parte de baixo, né? Ele desce, porque ele é mais pesado. O ar quente, né? Ele tem a tendência a subir, ele é menos denso. Então, vocês já viram lá, quando a gente tá andando, né, numa estrada, quando você vê de longe, às vezes você vê aquele ar assim, né, vibrando, não é? Uhum. Então, aquilo lá é um efeito do ar quente, também. O ar quente, ele agita as moléculas de ar que estão próximas ali do asfalto. E a vibração das moléculas de ar causa aquele efeito na luz, tudo bem? Onde a luz ela sofre desvio e fica meio ali, faz aquelas miragens, né? Beleza? Então o ar quente ele tende a subir e o ar frio ele tende a descer, ok? Nos refrigeradores, como é que acontece, né? Antigamente, né, os refrigeradores eles não tinham separação entre o congelador e a parte do refrigerador. Então o que acontece, né? Geralmente eles jogavam o ar frio no congelador e esse ar ia descendo e formando corrente de convecção, fazendo com que o ar quente subisse, tudo bem? Tem uma troca de massa de ar, né? O ar frio desce, o ar quente sobe e ele fica nesse ciclo aqui, ó. Aí o ar quente sobe, passa por aqui, esfria, passa pelo congelador e esfria. Aí ele fica denso, desce de novo. Aí o ar quente, que está mais quente que ele lá embaixo, sobe. E aí ele fica nessa troca. Tudo bem? Ar-condicionado faz a mesma coisa, né? Então, o detalhe é que por isso que a gente instala ar-condicionado em pontos mais altos, né? O mais alto possível dentro da sala. Por quê? Porque daí favorece uma maior convecção, uma maior troca entre ar quente e ar frio. Tudo bem? Se o ar frio fosse instalado na parte de baixo da sala, ele já ia ficar na parte de baixo. Ele não tem a tendência de subir. Então ele tem que vir lá de cima, porque daí ele desce, né? E o ar quente sobe e toma lugar, beleza? Se o ar frio já estivesse na parte de baixo, ele ia continuar na parte de baixo e não haveria convecção térmica, né? E aqui ele está falando, ó, né? Ar frio e ar quente, blá, blá, blá.
ele fala aqui das brisas marinhas, né? Eu acho que eu cheguei a comentar um pouquinho com vocês sobre isso. O que que acontece, né? A água e a areia, elas têm capacidades térmicas diferentes. O que que é capacidade térmica? É a capacidade de absorver calor e mudar de temperatura. Quem tem capacidade térmica baixa recebe um pouquinho de calor e já muda muito a temperatura, beleza? Quem tem capacidade térmica baixa precisa de pouco calor para mudar a temperatura logo. Quem tem capacidade térmica alta tem que absorver uma grande quantidade de calor para poder mudar a sua temperatura. Então, a areia, ela tem uma capacidade térmica baixa. Então, qualquer quantidadezinha de calor que ela recebe, ela esquenta rápido. Já a água, ela não, né? Então, no começo do dia lá, passou a noite inteira sem sol. Então, no começo do dia, ela está fria. Saiu o sol, né? Esquentou a areia esquenta rápido. Então, ela gera no ar, ela esquenta o ar que está em torno dela, em torno dessa areia. E esse ar quente sobe, tá? O que que acontece, né? A água, como ela tem uma capacidade térmica alta, ela demora para esquentar. Então, nesse momento, né, de manhã, ela ainda está fria, né? O dia inteiro, basicamente, né? Ela vai esquentando ao longo do dia. Então, vamos pensar, no mínimo até meio-dia, ela ainda está fria. E aí, o que é que acontece durante o dia? Essa água fria, né? A massa de ar quente sobe, deixa uma região aqui de baixa pressão, e essa massa de ar frio, ela entra para completar o vazio que foi deixado por essa massa de ar quente que subiu. Então, a brisa, ela vem do oceano para o continente durante o dia. Aí o que que acontece durante a noite? Lá no final da tarde, o mar ficou recebendo sol o dia inteiro. Então o que que aconteceu com o mar? Ele demora para esquentar, mas como ele teve um dia inteiro de sol, ele esquentou, né? E a areia, né, ela varia muito rápido a temperatura. Então quando tem sol, ela está quente. Quando não tem sol, ela esfria muito rápido. Então a parte do continente esfria mais rápido do que a parte do mar. Então, o que acontece? O ar que está quente aqui, né, evapora, né, ele esquenta o ar que está aqui em volta dele e sobe ar quente. Para compensar, né, essa massa de ar quente que está subindo, vem uma massa de ar frio na direção agora do oceano. Então, é assim que funcionam as brisas marítimas, né? Durante o dia, é do oceano para o continente. Então, você está lá na praia, lá, tal, você está sentindo aquele ventinho na sua cara durante o dia. Agora, durante a noite, o ar frio vem do continente para o mar. Beleza? Aí é o contrário. Melhor assim, né? Porque aí o ventinho frio vem na minha carinha aqui durante o dia para eu relaxar, ficar tranquilinho. Você Beleza? vai queimar do mesmo jeito. Hã? Vai queimar do mesmo jeito. Vai queimar do mesmo jeito, tem que usar protetor, né? Mas é um ar friozinho que vem. Fechou? Aí ele falou aqui, ó, como são as roupas usadas no deserto? Por que que esse maluco aqui usa essa roupa aqui compridona, meio que um, sei lá, uma burca, sei lá que porcaria que é essa, né? Por que que eles usam esse tipo de roupa aqui, né? Ele fala aqui, ó, as roupas largas são usadas para facilitar a convecção do ar existente entre a face interna da roupa e a pele da pessoa, né? Desse modo, o ar aquecido sobe e sai pela parte de cima, na região próxima ao pescoço. Então tem uma convecção, né? O ar meio que passa por dentro da roupa dele, né? Então, como o ar mais quente sobe, entra pela parte inferior da roupa um ar mais frio, circulando e resfriando o corpo da pessoa. Beleza? Regiões onde são desérticas, regiões onde não tem água em geral, né, regiões desérticas, são regiões onde há uma grande variação de temperatura. Ele está falando aqui no deserto do Saara, pode ser 50 graus de dia e menos 5 graus Celsius à noite. Ou seja, né, se tivesse água até nevaria, tudo bem? Então, menos 5 graus Celsius à noite. Isso acontece por quê? A água, ela é um regulador térmico natural, ou seja, ambientes onde tem água tem uma variação de energia, de temperatura menor, tá? Beleza? Não fica nem muito quente e nem muito frio, beleza? Tem uma variação térmica menor. A variação aqui, ó, de 50 para menos 5 é de 55 graus Celsius. Quando a gente está lá na praia, no mar, né? Quantos graus ali varia?
Durante o dia está lá 35 graus, 40 graus, vamos supor. Durante o dia está 40 graus. E durante a noite vai estar o quê? Uns 25, 20 graus. Então, vamos supor, se for de 40 para 20, variou só 20 graus Celsius. Aqui, onde não tem água, está variando 55. Então, como a água tem aquela capacidade, né? A água, ela faz o quê, né? Durante o dia, ela está friazinha, mas durante a noite, ela armazena energia. Então, ela faz a compensação, né? Ela não deixa a noite ser tão fria, tudo bem? Então, tem uma menor variação de temperatura onde tem água, tá bom? Por quê? Porque ela tem uma resistência maior de ficar trocando temperatura. Para ela mudar de temperatura, você tem que fornecer muito calor para ela, ou retirar muito calor dela, né? E ela faz isso aos poucos, então ela preserva mais ou menos a temperatura do ambiente. Fechou? Fechou. Beleza? Então, e com relação à água também, que eu queria falar, é que tem aquela questão da água em lagos congelados, tá? Como é que funciona, né? Essa questão da... Por que os lagos só congelam na superfície? Essa é uma pergunta que às vezes o professor faz. Por que o lago congela só na superfície e ele não congela por inteiro até o fundo? Tem uma explicação para isso, beleza? Então é o seguinte, ó. Que bosta, hein? Não tem um negócio de física aqui, não? Nossa, só congela em cima? É, os lagos eles só congelam em cima, né? Caraca. Que Deus é bom, né? Já pensou se o lago congelasse inteiro, o que ia acontecer com os bichinhos que estão lá dentro? Iam morrer tudo, né? A verdade, tem bicho lá dentro, eu esqueci. Beleza? Então, Deus vai fazendo as coisas certinho, né? Muito bom, eu esqueci que havia vida. Fechou? Então, fica o seguinte, ó. Pessoal, a água, ela tem uma densidade diferente, tá? Beleza? Então, ó, ela tem um comportamento anômalo. A água, ó, ela é mais densa quando ela está a 4 graus Celsius, né? Você pode ver que o gelo, né? O gelo, ele flutua na água, não flutua? Aham. Beleza? O gelo, ele flutua na água. Só que quando a água está chegando perto de 4 graus Celsius, ela fica mais densa. Então, basicamente, o que que acontece? Eu queria achar uma figura aqui, para eu poder mostrar para vocês. Aqui, pessoal, essa aqui é bem legal, tá? Então, é o seguinte, galera, é o seguinte. Olha só, aqui a gente está no inverno, beleza? A temperatura aqui em cima está negativa. Está fazendo com que a água aqui na superfície congele a 0 graus Celsius, beleza? Só que o que acontece? A água aqui ela congela a 0 graus Celsius. A água que está aqui próxima, né? Beleza? Ela vai diminuindo de temperatura. Tudo bem? Uhum. Só que, como a água tem aquele comportamento anômalo, que ela tem uma densidade maior a 4 graus Celsius, quando a água chega a 4 graus Celsius, ela meio que afunda, ela fica mais pesada. Então, aqui embaixo, ela mantém essa temperatura de 4 graus Celsius. Meio que não passa muito disso. É Cara, dá mais, pra perceber isso na piscina. É muito fala. é mais quentinha na parte de baixo? É, tipo, sempre que eu entrava na água quando eu tava, sei lá, em junho mais ou menos, eu ia até o fundo, porque eu sabia que o fundo tava bem quente. Aí agora eu tô entendendo o porquê. Então, ela cria uma convecção, né? Quando essa água chega a 4 graus, a água está aqui, dentro da... A água está aqui, né? Beleza? A água quente, né? Quando ela chega a 4 graus Celsius, ela desce, beleza? E aí permite que a água quente que está lá embaixo suba um pouquinho. Mas quando essa água quente, né, sobe, ela chega a 4 graus Celsius de novo, ela resfria e desce de novo. Então ela fica fazendo esse ciclo aqui, ó. Basicamente, aqui na parte de baixo do lago, né, nunca passa de 4 graus Celsius, beleza? E ele congela só superficialmente mesmo. Tudo bem?
Sim. Fechou? Depois, se vocês quiserem, a gente pode discutir essa coisa, ó. A água da superfície congela, o gelo permanece na superfície porque é menos denso do que a água. Então, o gelo ele flutua na água. O gelo continua a se formar na superfície, enquanto a água mais próxima do fundo do lago permanece a 4 graus Celsius. Se isso não acontecesse, os peixes e outras formas de vida marinha não sobreviveriam no inverno. Beleza? E depois passa a acontecer que o gelo também funciona como um isolante térmico. Beleza? A gente não viu lá no caso do iglu? Então, ele já Sim. não transfere mais, né? Ele evita que essa água aqui na parte de baixo perca calor para o meio externo que está numa temperatura negativa, tá? Então, ele funciona também como isolante térmico. Aí ele começa a manter a temperatura aqui embaixo a 4 graus Celsius. Beleza? Então, por hoje é isso, Sim. pessoal. É isso que eu queria falar. E valeu pela aula. E a gente continua semana que vem. Professor, só uma pergunta aqui que eu tô fazendo os exercícios do livro. Ah, A espessura na fórmula tem que estar em centímetros, né? Se tudo tiver em centímetros. depende do K. Tudo depende do K. O K tá em centímetros. Então, tem que usar a área em centímetro quadrado e o L em centímetro, Beleza. tá? Só isso mesmo. Então, fechou. É nóis. Valeu, João. Obrigada, professor. Eu agradeço. Um bom final de semana para vocês. Amanhã eu tô por aí. Viu, professor também. Valeu. Falou.